Nosso podcast de hoje vai conversar evidentemente, sobre política, mas vamos conversar com uma jovem, né, que tem uma participação política efetiva na vida da cidade de Maceió. Sempre costumo dizer que eu, quando fui vereador, e sempre considerei a minha experiência como vereador algo assim de grande valor, porque você trata o poder local, você trata as questões do dia a dia da sociedade. Então, como experiência legislativa, para mim, vereador foi de um valor enorme. Inclusive, isso ajudou muito a experiência na Câmara Federal. Quando cheguei lá, eu já estava com régua e com passo, pela experiência do Legislativo. Não sei se você se sente assim, mas é Teca Nelma, vereadora, presidente municipal do PSD, e a nossa entrevistada hoje no Pé de Ouvido. Oi, gente, muito obrigada por estarem aqui nos assistindo. Eu queria agradecer, Regis, pelo convite. Uma honra estar aqui com a Sumidade Política de Alagoas, batendo um papo. E, sem dúvida alguma, a atividade legislativa da vereança, ela me ensina todos os dias, é um trabalho muito árduo e contínuo em luta da população. Essa proximidade direta abre um canal para ecoar a voz da população muito grande. Então, eu tenho a felicidade de ter sido eleita a vereadora mais jovem do estado de Alagoas. Bom. Fui eleita com 21 anos. Cheguei bem novinha na casa, mas com muitos conhecimentos para trazer e muitas mudanças com as pautas que eu levo para a Câmara de Vereadores. É evidentemente que a sua participação política tem muito a ver com a vida em casa, na família. Claro. Tem uma mãe que tenha sido política, está na vida política, né? Foi deputada federal e foi vereadora, tem uma participação política ainda na vida social desse país. Então você tem toda essa influência, sofreu essa influência. Mas você tem demonstrado que tem caminhado pelos seus próprios pés, é isso? É isso, assim. Eu tive a honra de nascer na família que eu tenho. Meu pai também é uma pessoa política, apesar dele não ser mandatário. Sim, Ele participou, lutou contra a ditadura militar como jornalista. Ele foi preso, exilado, torturado, passou 8 anos fora do país, da época da ditadura militar. Então, Renato. Isso, Renato. Então a gente tem esse histórico. E a minha mãe, que a gente não tem, assim, nosso nome político não é grande, a gente não tem a família Porto na política, não é muito grande. É eu e ela. E a gente não tem um histórico familiar também de muita riqueza, pelo contrário, a vida dos meus pais, antes de eles ingressarem na política, era de muita pobreza e dificuldade. Minha avó era costureira e meu avô era agente de saúde, só que ele tinha uma doença degenerativa no cerebelo que ele ia desaprendendo, tipo um Alzheimer, assim. Mas ele desaprendendo as funções motoras, ele desaprendia a andar, ele desaprendeu a comer com os dentes, por exemplo, não usava dentadura quando já ficou mais idoso. E a minha mãe, ela foi a primeira a se formar. A minha avó engravidou 25 vezes, lá em Arapiraca. E aí todo mundo fala, não tinha TV naquela época, todo mundo joga essa. E a minha mãe, foi a primeira a entrar na faculdade de psicologia, a primeira a se formar. Eu fui para a formatura dos meus tios, eu já era criança, adolescente. E ela a primeira a comprar a TV da casa, a primeira a vir para Maceió. Então, assim, foi uma busca por melhorias mesmo. Ela se formou em psicologia, especializou com pessoas com deficiência. E aí foi entrando no movimento. E aí eu já vim da segunda geração, né? Eu tenho 3 irmãs mais velhas. Uma é jornalista, uma é administradora e uma é médica. E nenhuma delas nunca se interessou. Nunca partiu delas esse processo político. Mas eu já fui ao contrário. Desde pequenininha eu sempre falava que eu queria ser presidente da República, presidente do mundo, que eu queria ser vereadora. E assim, meu nome mesmo é Tereza Nelma. Mas quando me perguntavam, eu sempre falava, não, você é a Teca Nelma. Eu sempre me identifiquei como Teca. Eu já pensei até em adotar como nome social, mas a burocracia que é para trocar de nome, eu acabei desistindo. Mas eu já pensei até em adotar, em trocar, porque eu me identifico assim. Então, assim, eu sempre coloquei na minha cabeça que eu ia trabalhar combatendo a desigualdade social. Minha própria, né? Isso. Mesmo que a influência ali na família, a vida política. Eu também tenho uma filha aqui bastante jovem, mas ela não tem esse interesse político, nem eu também você. Sim. Nem SINU, nem foto. Não, mas eu que liguei para meus pais para avisar, né? Eu tava me formando em Relações Internacionais, já vi. Foi, eu liguei para Muitas ele. vezes aqui, né, a política passa de pai para filho e tal. Mais ou menos como desde 1912. Sim. Nada disso. Foi uma decisão pessoal da participação, da conscientização. E embora não
encontramos muita renovação na política, né? Você entende assim? Eu entendo, é muito difícil. Assim, esse espaço pra gente adentrar. Eu que já tenho uma mãe, já foi difícil pra mim, eu imagino as pessoas que estão... Por que é difícil, Teca? O que é que você achou? Porque eu acho que essa nossa conversa aqui é muito importante para a juventude. Não, sem Sabe? dúvida. Eu acho que você é um exemplo que pode, né, ser assimilado. Porque você vê a própria Câmara tem um número grande apenas de sobrenomes que se revezam na política eternamente e não há uma renovação maior. A renovação se dá em quadros das próprias famílias. Sim, sim. Assim, eu tenho que fazer a minha culpa porque eu tenho uma mãe também que participa da política, mas você fala claramente. é diferente, é diferente. Eu não sabia até a história do Teca, né? Eu sempre me auto-identifiquei como Teca. E, assim, eu que liguei para os meus pais. Eu lembro que eu estava na faculdade, lá em Brasília, e aí eu liguei perguntando se eles já tinham um acordo político para o ano de eleição. Eles informaram que não. Eu disse, então, vou ser candidata, eu gostaria do apoio de vocês. Então, foi assim, o processo se deu de uma forma diferente. Foi algo que eu sempre quis e o combinado em casa era: você pode entrar na política, mas desde que você se forme em alguma coisa. Política não vai ser sua única profissão, você precisa ter uma formação para você entrar. Não é porque você é filha da Tereza. Então, esse foi um combinado em casa. E eu me formei em Relações Internacionais da UNB, e ao mesmo tempo, porque estava na época da pandemia, então a gente fez online o último semestre da faculdade e eu candidata. Era uma loucura. Você está fazendo mestrado? Estou fazendo mestrado. Fazendo mestrado em Gestão e Políticas Públicas, lá na FGV. Então, dia de sexta, eu vou para São Paulo, sexta e sábado tenho aula e volto para cá no sábado à noite. Estou fazendo mestrado porque o combinado é continuar estudando. Inclusive, tirei você da sala de aula. Foi no dia que o senhor falou comigo, eu estava no sábado. Eu tenho uma experiência da sala de aula há tantos anos, puxei o aluno da sala de aula para falar, é um absurdo. Não, fiquei preocupada, né? O senhor me ligando, eu disse, o que é que aconteceu? Mas aí, que bom que foi só um convite pra gente bater um papo. É bom, E aí, voltando assim para a questão da juventude, foi um descuidado que eu encontrei. Primeiro, da juventude entender que ela é necessária para a política, assim. Pelo discreto que a política vem ganhando ao longo do tempo, a sensação que eu tinha quando eu ia debater com a juventude era sempre assim: não faz diferença, é só mais um voto, não vai mudar nada da minha vida. E essa conexão de todo mundo é um ser político e tudo que a gente faz é político não foi bem assimilada, assim, teve uma separação. E aí a juventude sempre pensada no futuro, não no presente, né? Então, assim, o que eu sempre encontrava era esse discreto e esse descolamento da juventude na política aqui em Maceió. E aí a gente veio trabalhando, eu fiz projetos como vereador por um dia, para trazer um dia um jovem de escola pública para passar um dia comigo. A gente tem um projeto do estagiário também, que a gente contrata pessoas da universidade pública para trabalhar junto conosco. E aí tem um contrato de 6 meses. Todos foram efetivados na equipe, sendo bem sincero contigo, não ficaram para trás, não. A Bruna mesmo, que foi sua aluna, ela entrou como estagiária. Hoje é jornalista. Jornalista e agora está como coordenadora política. Então, assim, vai crescendo dentro do mandato mesmo. A gente fez seleção pública para... Nessa área do estágio, ela tem uma deficiência. Como Sim. toda escola pública, né, a falta de verba, de investimento, o curso de jornalismo, por exemplo, é algo que necessita investimento, de renovação, de equipamento. Sim. E não se faz assim do dia para a noite, e as verbas são contingenciadas, principalmente para a educação nesse país, que é um absurdo. Não, então, a gente tem os alunos 4 anos de questão do estágio. Sim. A gente teve 4 anos que massacrou muito a educação, especialmente a educação superior. Então, até uma situação muito difícil a gente encontrou. E aí, para entrar na política sendo jovem, a gente primeiro tem um discreto inicial da nossa idade, né? Assim, todo mundo questiona. Você sabe o que você está fazendo? Você tem certeza do que você está falando? Nem sabe, nem tirou a catinga do mijo. Desculpa, pode falar assim? Pode. Sim. Nem tirou a catinga do mijo e tá aqui achando que sabe de alguma coisa. Então, assim, para eu ganhar o respeito, depois que eu entrei, levou um tempo de eu me autoafirmar. E também eu lembro que os questionamentos que eu recebia na rua, de eu sendo candidata, eram diferentes dos meus pares. Assim, eu lembro que me questionaram sobre a dívida externa brasileira. Como vereador, eu não posso atuar sobre a dívida externa. Mas eu sabia responder pela minha formação, né? E aí eu consegui conversar. E ela até que ela sabe de alguma coisa. E eu fiquei assim... sim, que queriam colocar em você em xeque, né? Quer saber que essa menina aí vai se meter em política. Exatamente. Então, essa porque é filha de uma política, isso. Então mostrou... Mostrei que não é bem assim, né? Que tem a farinha no saco. Eu trago inovações do mandato do mestrado e vice-versa. Eu já levei relatoria daqui de coisas que eu não tinha tanto conhecimento para os meus professores. Já tive ideias dos professores que eu trouxe para cá. Então, é bem legal, assim, continuar estudando para trazer melhorias para Alagoas. E esse mandato não é só meu, né?
O mandato é de todo mundo que constrói junto Como comigo. isso é porque também nunca me afastei da minha atividade profissional, nem da relação que eu tinha com a universidade. A minha experiência toda foi no movimento estudantil. Sim, Eu comecei lá no movimento estudantil, comecei como jovem, no momento que você tinha um enfrentamento com a ditadura, e toda uma geração trabalhou nesse sentido. Então, me envolvi com a vida política do dia a dia, mas sem perder esse norte da atividade. Então, fiz mestrado, fiz doutorado, continuei nessa atividade. Até hoje eu continuo ensinando para a universidade. sim. Então, é claro que esses estagiários que viraram jornalistas aí não são mais os jovens, já estão no caminho aí dessa superação, mas tem uma juventude que está passando na faculdade. Sim, eu participei do movimento estudantil, mas lá na Paraíba. Então, assim, minha formação é meio ampla. Então, primeiro eu passei... Não tem relações internacionais aqui em Maceió, né? Nem em Alagoas. O mais próximo que tem é Ciências Políticas Aplicadas às Relações Internacionais em Recife. Mas Relações Internacionais mesmo, ou é Aracaju ou na Paraíba. Então, primeiro eu passei na Paraíba. Esse é um curso que pode ser pré-requisito para um concurso de embaixador? Sim? De diploma. Né? Então, ele não é um pré... Você precisa ser formado em alguma coisa para você ser candidato, mas ele já adianta muito contra... Isso. Direito, economia, historiador, geografia. Mas ele adianta muito Mas conteúdo. esse é muito mais específico. Isso, do que a gente vai. Eu, sendo sincera, eu até pensei na diplomacia durante um tempo. Antes de eu ter certeza que era política, eu pensei em diplomacia. Mas Bolsonaro ganhou. E aí eu tive muita dificuldade de assimilar como que seria o meu trabalho se eu já fosse diplomata em um governo que eu tenho um discreto discordo muito grande das ações e da política implementada. Sim, foram 4 anos que o Brasil perdeu toda essa Sim. possibilidade dessa visão que o governo, que o país tinha nas relações internacionais. Isso. O Brasil tinha uma posição muito boa. Muito bem firmada internacionalmente. Firmada, exatamente, né? Sobretudo na defesa da paz, do desenvolvimento, Da democracia. sobretudo. E, de repente, tem uma figura que era a antítese disso. Isso trazia teorias conspiratórias para as relações internacionais, como se fossem, na verdade, quase uma busca de intervenção no seu próprio governo, né? Um desastre, né? Um desastre total. Correto. Isolou o Brasil. Sim. Isolou. Veja que, Até na América Latina. independente de ser o Lula ou não, mas as relações hoje do presidente da República e as relações do país externamente é completamente diferente. Por quê? Porque a política voltou ao leito natural. Esse foi o momento mais importante desse processo todo que a gente está vivendo. Nós tivemos uma experiência amarga do ponto de vista dessas relações políticas internacionais. O isolamento que se ficou, até nas próprios encontros internacionais. Você viu o isolamento de uma figura que que representava a si e esquecia que era um representante de um país. Não agregava, né? Não agregava. Internacionalmente foi um processo muito difícil. E aí, quando ele ganhou, eu lembro bem, assim, eu não acreditava, sendo sincera, Regis, que ele poderia ganhar. Para mim era sempre assim, era uma ameaça, mas eu não acreditava que iria virar esse ponto. E aí, quando ele ganhou, eu parei assim, eu disse, meu Deus, eu preciso repensar minha vida aqui, como que seria esse trabalho, como que seria difícil para mim, como provavelmente eu iria ser, enfim, mandada para qualquer outro tipo de país, ou até inferiorizada dentro da diplomacia, que existe essa dificuldade das mulheres na diplomacia. Também, para quem está nos assistindo, não é a mesma coisa ser um diplomata e uma diplomata. Tem relações de gênero que influem diretamente na condução do seu trabalho. E aí eu estava muito preocupada. E aí foi quando eu fiz, não, eu preciso ajudar a reconstruir esse país, eu preciso fazer parte e resistir. E foi quando enfim, eu bati o martelo oficialmente que eu queria entrar na política. E aí eu fui da Paraíba, transferi para a UNB, que era onde eu sempre quis estudar. E da UNB voltei para cá com a bagagem para a gente se candidatar. E hoje estou aqui como vereadora. Ela deixou relações internacionais para fazer relações do local, do poder local. Então, também, mas é um desafio, consegue fazer. A gente consegue fazer relações internacionais através da paradiplomacia com o Estado e com o município. A gente tem capital para isso, sabe? Ótimo. Mas isso é o gestor compreender que isso seja necessidade. O governo do Estado vem fazendo bastante, envolvendo especialmente o artesanato, com uma ponte de turismo e também impulsionando o turismo na Europa. Eu tenho acompanhado esse movimento político que eles estão tentando atrair. Eles foram recentemente da Itália, junto com os artesãos, feito em Alagoas, venderam diversas peças para empresas italianas, foram em Portugal também, voltaram a fazer
essa via direta de Maceió e Portugal que tinha acabado. Então, eu estou vendo um movimento nesse sentido, mas mais na questão do turismo. Você tem que entender que hoje o mundo está globalizado. Sim. E a economia, sobretudo. Essa questão da economia, hoje você trabalha muito a visão da economia verde, mas tem o processo da descarbonização, da economia azul, que está tomando espaço no mundo todo. Alagoas tem essas possibilidades, o Brasil tem essas possibilidades com essa questão toda de buscar, inclusive no mar, possibilidades de oportunidades para os jovens, para fazer com que o empreendedorismo se acelere nas regiões onde você tem um número expressivo de jovens que não sabem o que fazer. Sim, é uma dificuldade muito grande, assim. E da juventude eu sempre converso. Um nome que foi dado a essa juventude atual de nem quer estudar e nem quer trabalhar, que particularmente eu não acredito. Assim, eu acredito que é uma juventude sem oportunidade de trabalho e sem oportunidade na área de lazer, de oportunidade de estudo, de educação, de saúde. Não está sendo estimulado. Isso, é muito difícil Letargia, você ter perspectiva de futuro. Quando a gente tem, por exemplo, aqui em Alagoas, a maior dificuldade de jovem é sobreviver, porque a juventude, quem mais morre aqui é jovem e preto. Então, assim, se eu tô com a dificuldade de sobreviver no meu estado, como que eu vou pensar no futuro se a minha vida está colocada em risco? Então, a gente se preocupa muito com o tipo de juventude que a gente quer formar. Eu sou autora do projeto de lei, por exemplo, do Jovem Aprendiz, para tentar a inclusão no mercado de trabalho do jovem, para ter uma primeira oportunidade, para não ficar aquela disputa, né? Eu quero empregar, mas eu preciso de alguém que tenha experiência. E aí eu não consigo ter experiência se eu estou atrás do meu primeiro emprego. E o Jovem Aprendiz faz esse trabalho de meio período, como se fosse uma espécie de estágio do trabalho. E aí, a partir de 14 anos, especialmente para as pessoas com deficiência, não tem limite de idade, que é uma boa coisa para a gente conseguir incluir essa parcela da população no mercado de trabalho que a gente não consegue. É muito, muito isolada as pessoas com deficiência nesse sentido. As pessoas com autismo, pessoas surdas, com deficiência intelectual, com deficiência motora, física. E aí a gente consegue fazer essa inclusão. E você imagina, né, pela minha experiência na universidade, esse público começa a chegar nos bancos escolares agora. Por exemplo, Sim. Eu tenho 30 anos de sala de aula. Nos últimos 2, depois da pandemia, nós começamos, primeiro já na pandemia, ter estudantes especiais. Sim. Que para mim foi uma experiência nova. Foi, inclusive, foi impactante, porque eu nunca vivenciei na sala de aula uma oportunidade dessa. Olha que eu já fui secretário municipal de educação e eu sentia dos professores esse desespero. Sim, não tem porque você não pode deixar ser uma escola especial. Você tem que integrar. Isso. Eu fui defensor disso lá como secretário. E eu estava na sala de aula sentindo isso, né? Integrar o que a gente preza e o que a gente luta. Eu agora peguei, semestre passado, alunos especiais, só que eu fiquei muito, muito feliz, sabe? Que né, no último semestre uma aluna terminou o último dia de aula, ela levantou-se: professor, posso dar um abraço? Mas eu nunca recebi um abraço de aluno nenhum, né? Assim, essa manifestação espontânea. Podia até ter vontade, não me considero um professor ruim. Carrasco, né? Carrasco, vou miserável. perguntar o pessoal do meu gabinete, viu? Vou perguntar a ele se o senhor é carrasco, não. Não nesse sentido, não. Eu nunca fui carrasco, não. Acho que não é por aí que você... Sim. Não é? Eu comecei ensinando como monitor na Universidade de Ciências Sociais. E depois sempre entendia isso. E fui também punido na juventude por professores carrascos ou que não entendiam pedagogia. Sim. Eu fui punido por me revoltar nisso. Eu estudei lá no Moreira Silva, então eu me revoltei com o professor, fui suspenso. Depois eles aproveitaram a questão política e praticamente expulsaram. Né? Fui terminado no estadual, no meu último ano do segundo grau. Então, eu sempre fiz esse radar vendo a minha experiência. Então, eu acho que não tinha isso. Tinha professores liberais, abertos ao debate. E eu encontrei isso na escola secundária e encontrei na universidade. E eu optei por esse caminho. Então, eu não tenho essa preocupação
de cobrar, sim. Sim. Cobrar, sim, cobro, até porque acho que é uma necessidade para ajudar nesse processo da formação, entendeu? Mas nunca fazer, tomar uma atitude de ter uma visão de que a gente pode considerar até reacionária do ponto de vista da Sim. educação, né? Conservadora. Não, ela tem que ser aberta, você tem que permitir, deixar ele à vontade. O crescimento é natural. E abrindo essa visão na sala de aula, né? Nesse confronto e tal. Sem dúvida, assim, Até porque o professor também aprende todos os dias. todos os dias. Tá? É isso que eu queria falar sobre a educação, que hoje é de educação especial ainda. Mesmo a gente mudou a nomenclatura, hoje se fala pessoas com deficiência, mas a educação continua a educação especial porque ainda está na LDB. Mas o que a gente enfrenta, especialmente aqui em Maceió, é porque a gente não tem de fato a inclusão. A gente tem a criança na sala de aula, mas isso não significa que apenas está presente e como presente que ela está sendo incluída. E aí eu sempre converso com as mães. Porque está faltando esse aprendizado. A educação precisa avançar. Uhum. Eu estou dando testemunho, assim, eu me senti, sabe, fragilizado tudo bem, eu nunca tive um aluno especial, então eu passei a conversar, a dialogar. O que eu quero dizer é que eu tive um esforço, tanto é que fiquei tão preocupado nisso, e para mim foi uma felicidade quando ela tomou essa atitude, iniciativa, né? Dizer que a disciplina abriu a visão dela sobre a questão da assessoria de comunicação, porque eu ensino para o jornalismo, para relações públicas também, a assessoria de comunicação, que antes lá no sistema autoritário, a assessoria de comunicação ficava sob suspeita, porque eram comandadas por militares. Sim. Não era pelo fato de ser militar, mas era porque existia uma estrutura militarizada, imposta. E a Os comunicação estudantes eram vistos fluida, né? como suspeitos, entendeu? Como suspeitos. Quem discordasse qualquer coisa passava a ser perseguido. Então, as assessorias eram dominadas geralmente por militares. Ora, então isso não tinha nada a ver com a livre informação. É, sem ficar prévia. Mas a assessoria evoluiu demais sobre um ponto tão importante que, com o avanço da internet e das redes sociais, essa atividade ela tem uma necessidade, não é só do político, é da empresa. Qual a empresa que não tem cuidado com a comunicação? A pandemia forçou isso, a necessidade de se comunicar, de vender o seu produto. Por quê? Porque o balcão desapareceu. Então, a comunicação é imprescindível nisso, né? Sim, total. Precisou se adaptar. Até, eu falo assim, além dos políticos, as instituições políticas também, assim. Se acompanhar o próprio TSE, ele vai ter um meio de comunicação para tentar desmistificar algumas notícias que existem. A própria Câmara de Vereadores Municipal tem a sua própria forma de comunicação, teoricamente isenta. Então, assim, a gente tenta ter que as próprias instituições políticas estão tentando se comunicar com a população direta. Agora, é um ponto que eu acho importante, porque o seu depoimento. Você aconselha que o jovem seja candidato? Político todo mundo é, né? Isso aí eu sempre falo. Eu começo com os meninos, eu falo assim, essa cor, essa calça jeans, meninas, que vocês estão usando, vocês acham que isso tem envolvimento político? Aí elas, não, eu falo, e o cabelo cacheado? Porque agora tudo bem tá cabelo cacheado, mas durante muito tempo a gente tinha que o cabelo liso. Não tem a maquiagem. Eu falo, mas tudo isso envolve política, né? Tudo que a gente faz, tudo que a gente deixa de fazer, envolve política. Eu aconselho super. Eu acho que a gente precisa, na verdade, da juventude do presente para fazer essa transformação social. E aí, só com apoio, assim, só uma vereadora, 2, 3 vereadores dentre 25 não conseguem fazer uma mudança efetiva. É muito desgastante, muito cansativo, muito sofrido. E muitas vezes o trabalho ele acaba sendo sufocado. Mas quando a gente tem uma ampla frente progressista, que não é o que acontece na Câmara de Vereadores de Maceió, a gente teria um resultado, uma facilidade maior de pautar a agenda e pautar o progressismo aqui nessa cidade, né? Mas nós precisamos avançar muito na política. Você está falando de Maceió, mas você vê, a maioria das câmaras municipais no estado de Alagoas, a maioria funciona uma vez, tem um plenário uma vez por mês, que o vereador mora na capital e vai uma vez à cidade dele. Mas isso devia ser proibido. Sim. Não é? E seria ser proibido pela população. Só, eu vou votar em você, mas você tem que morar na cidade.
A nossa população é tão carente, tão pobre, assim, não só pobre, eu digo financeiramente. Acha que o vereador é um despachante de luxo. Não sabe o que é que faz o vereador. Quantas, assim, eu chego assim, gente, já chegou alguém aqui prometendo que ia asfaltar a sua rua? Já, o vereador tal, a vereadora tal. Eu falo, mas tá mentindo, eu não posso asfaltar a sua rua. Então, assim, o mínimo não sabe, apenas acredita que é uma troca de favor pra estar ali. Então, assim, é uma população muito sofrida, muito carente. O vereador tem que estar preocupado. Vai instalar um tanque de ácido sulfúrico na cidade? Isso, O exatamente. que é que a Braskem vai fazer com aqueles bairros que estão afundados? São temas Vai mais legislar, complexos. papel de legislador, mas ele vai ser um distribuidor de cesta básica, que a função é da assistência social, Uhum. momentaneamente, porque são políticas bem definidas, né, para um determinado momento. Então, mas essa concepção do vereador de que ele é aquele que tem uma conta na farmácia, Isso. paga todo mês o remédio que distribui para as pessoas, quando ele devia estar cobrando que o SUS fosse cada vez mais eficiente. E quando a gente nega essa prática, assim, porque é uma escolha fazer. É sempre. Mas então você não faz nada mesmo. Nem me ajudar você pode. Sempre. Quando queria o voto, eu falo, mas não é isso. O voto não. Na verdade, é outro tipo de trabalho que a gente se propõe a fazer, né? De ecoar mesmo a voz da Sim, você população. está vindo de uma reunião da LDO, você vê, né? Que é a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, é o que vai definir o orçamento do próximo ano da cidade. Isso, se não tiver contido na LDA, que eu sempre falo, não vai estar contido na LOA, que é a Lei Orçamentária. Eu procuro fazer o meu orçamento familiar, da sua família, da casa. E eu não me incomodo com o orçamento da cidade, que é dinheiro público. Nossa, quando eu converso com a juventude, Um quilo de farinha, um quilo de feijão. eles se assustam. Eu pergunto no PPA, quanto é que estava colocado para a juventude? Durante o PPA, o Plano Plurianual. E, no caso, ele estabelece para 4 anos, o orçamento de 4 anos. Sabe, Regis, quanto é que estava para a juventude? Deve ser muito dinheiro, né? Chuta aí, um valor, vamos chutar. Que 2 milhões? Menos, foi menos. 1,5 milhão. R$12.500 Não é. para políticas para a juventude. Para 4 anos. Para comunicação tinha quase 70. Mudar a concepção do legislativo, da execução da atividade parlamentar desse jeito. Então, esse é um exemplo concreto de que, né, o orçamento é que define a vida da cidade. Sem dúvida. E aí, a gente tem na LDO, que vem nesses 3 É anos. mais ou menos o seguinte, eu sempre costumo dizer isso. O orçamento o orçamento da cidade, sabe por quê? Porque você não compra um carro novo, você não muda a televisão, você não muda a geladeira, se você não tiver o seu recurso programado. Senão você vai meter o cartão de crédito, daqui a pouco você está endividado e falido completamente. Então você tem um orçamento. Orçamento é isso. Orçamento da cidade é isso. Eu vou gastar 3 milhões, 5 milhões, não sei quantos em barracas, em shows, e como é que está a farmácia básica lá do posto de saúde? Assim, eu sempre falo que dinheiro até tem, é prioridade, é priorizar para onde vai esse recurso, porque o dinheiro capital, a Maceió, na verdade, só vem crescendo exponencialmente e não é questão financeira, né? A gente não vem diminuindo nossos recursos, a gente vem aumentando. Então, se a gente vai aumentando, para onde vai esse dinheiro? E a gente vê como outras prioridades. E para onde vai o dinheiro? Para onde está indo o dinheiro de Maceió? Para a comunicação, a gente tem mais 70 milhões destinados para a comunicação no PPA. 70 milhões e 12 mil para a juventude. No PPA estava 70, e por ano dá para 20. O prefeito é um jovem, né? Isso, ele é bem jovem. Eu acho que ele tem uns 35, eu não tenho certeza não, mas ele é jovem. E também tem como prioridade acabar com a dívida pública de Maceió. Só que qual que é o problema? Eles não sabem quanto que é a dívida pública. Tá como primeira meta da LDO acabar com diminuir, né, a dívida pública. Diminuir. E aí, quando eu questionei na audiência pública quanto é essa dívida, então me diga aqui, porque eu estava olhando diário oficial por diário oficial dos empréstimos que existiam para somar os valores, porque não tem no site, não tem esse dado público. Uma caixa preta, né? E aí eles falaram que não tinha esse valor para informar para o vereador. E aí, como que você tem uma meta que você não sabe qual é? Para onde está indo esse dinheiro, qual que é a gestão dele, e como que a gente faz crédito suplementar e adicional. E assim, a Câmara precisa se debruçar sobre isso, porque é muito recurso que está sendo destinado. Mas o crédito suplementar e adicional geralmente chega no rolo compressor, não é? É. Isso é desde a minha época. Que fazia... Nada mudou. Nada Continua da mudou, mesma né? forma. Eu fui vereador em 1996. Olha, não faz muito tempo, não. Eu nem existia ainda. Não, mas a Eu sou de prática é essa. 99. De querer
o executivo manietar o legislativo. Isso. Né? Então, um crédito suplementar sem nenhuma explicação é um crime. Assim, a independência dos poderes, a sensação é que ainda ela não existe de fato, sabe? Ainda tem uma codependência muito entre prefeitura e Câmara de Vereadores. E aí é muito difícil. Quantos vereadores são independentes, estão fazendo, não são da bancada do prefeito, do executivo? Eu acredito que aproximadamente 7 a 8 estão numa espécie de independência / oposição, mas de 25. Então, Tem expressiva maioria, que termina influenciando a vida. Influencia até nos debates, no tipo de debate, da ampliação, da exposição de um problema. Na época, trabalhavam para esvaziar, entendeu? A oposição, né? Quando você tinha um projeto que não era, não estava na linha do interesse do executivo, se esvaziava aquilo. Não, eu acho que a gente não tem ainda, os independentes / oposição não tem capacidade ainda numérica de esvaziar a sessão, porque precisa ter 13 e tem a questão da forma online. Então, muitos entram de forma online ainda. Aí você, enfim, não tá, a gente às vezes pede nominal, pede vistas, coloca recurso, tenta fazer... Ou pela própria tecnologia, né? Isso, a gente tem ainda a possibilidade de 4 sessões por mês de fazer de forma online. Então, às vezes, a gente tem uma grande maioria do quórum que está online e não está presenciando a sessão. Muitas vezes o vereador está na base do governo, mas ele concorda com aquele projeto de lei e tal. Então, Sim, assim, online fica numa situação mais cômoda. porque, assim, o que eu imagino e o que eu faço, e acredito que meus pares também, é lutar sempre em prol da população. Então, mesmo que você tenha uma relação independente, se for um projeto que vá beneficiar o povo, não tem sentido, enfim, do seu propósito de ser vereador, você votar contrário apenas porque você está nessa posição. Se for benéfico, eu acho que todos nós seremos favoráveis nesse sentido. Você também há pouco tempo estava numa audiência pública falando sobre a questão do aumento das passagens, do transporte de Maceió. Me parece que houve um aumento, apesar dessa gratuidade que ele faz, porque a gratuidade, há uma ilusão de que a gratuidade é algo que é uma vantagem para o cidadão, mas quem usa o transporte público é quem está pagando essa gratuidade. A gente precisa explicar, assim, poucas pessoas sentiram no bolso a questão do aumento, que era... não houve reação, né? A passagem foi para R$4? Foi para R$4. O que acontece? Ele tá dando... Quem tem um cartãozinho, que é o cartão Vamos, você recebe um desconto de aproximadamente 50 centavos. Então, você teve um aumento da tarifa de 13 centavos para cada pessoa. Não é um aumento considerável, quando você pensa. Só que o empregador, por exemplo, que paga a passagem, ele paga os 4. Só se você for o trabalhador que tem um Vamos. E aí, qual que é o problema, assim? Se você tiver uma necessidade numérica de aumentar a passagem, não tem problema fazer isso, desde que passe pelo Conselho e passe pela Câmara de Vereadores. O problema é que você não pode atrapalhar o processo político ilegal e você simplesmente lançar um decreto sem maiores explicações. Desde que ele anunciou o passe livre estudantil, uma coisa que a gente luta do movimento estudantil e é favorável, a gente queria saber qual é que seria o repasse financeiro feito para fazer o pagamento dessa gratuidade. Porque não é... Isso, não é gratuito. Não existe almoço de graça, né? É pago. Não é pago diretamente pelo trabalhador, mas é pago pelos impostos. A gente quer saber quanto que era esse valor de repasse. A gente nunca teve acesso. Ampliou para o Domingo Livre. Ampliou para passe livre para desempregados. E aí, quando ele anunciou o aumento da passagem, a gente ficou sem entender. Como é que você está fazendo gratuidade para alguns grupos, aumentando para outro, sem passar pelo conselho, você esvaziou o conselho, tem 1 ano que o conselho não tem uma reunião, e pela lei, pela nossa lei orgânica, estabelece que precisa automaticamente passar pelo conselho, ter um parecer do conselho e passar pela Câmara de Vereadores. Você lança um decreto, e aí quando eu questiono isso na Câmara de Vereadores, me dito que eu não posso questionar, não posso falar sobre isso, porque é uma necessidade de aumentar. Necessidade baseada em quê? Quais são os números que você me traz que comprovam que é necessidade e que o trabalhador possa pagar esse valor? É por isso que se fala muito no Brasil que estão se judicializando a política, né? Isso. Eu fiz uma denúncia no Ministério Público, e aí, enfim, nesse período que a gente está gravando, está num processo de recesso, mas já conversei com o Jorge Dória, ele já está ciente do que está acontecendo, ele disse que assim que ele voltar do recesso, ele vai dar continuidade, porque assim, ele pode até aumentar, ele precisa seguir o trâmite legal para isso, mas do jeito que ele fez, não é de acordo com a lei. Sim, porque tem também a questão, não sei se ainda tem, mas da Câmara, né?
Isso, teoricamente tem que passar pelo Conselho e pela Câmara, mas ele baixou um decreto aumentando, alegando necessidade financeira para isso. Ele passou por cima da discussão, do debate e da transparência, né? Porque se você diz que os recursos que passam do aumento da passagem, da gratuidade, não chega para a informação, e deve ser um valor expressivo. Eu Quando considero você que dá uma gratuidade dessa, ela para os estudantes é necessária, principalmente da questão do emprego, da falta de oportunidade, mas você também tem aí essa questão de que quem paga a passagem está pagando esse custo e os impostos também que são pagos pela população. e ainda tem um debate sobre esse passe livre dos próprios estudantes. E é valor que sai do investimento em outros setores, da educação, da saúde. As pessoas não percebem isso, né? Primeiro, existe um debate sobre os estudantes que moram em Maceió, mas estudam, por exemplo, nos IFAs, de Satuba, de Marechal, na região metropolitana. Eles não tinham acesso ao passe livre. Eu fui autora também da emenda que alterou essa questão. E eles tinham que pagar inteira, não era nem a meia passagem, que a meia passagem não existe mais para estudante, né? Porque agora tem a gratuidade. Então, se você não tivesse uma escola localizada em Maceió, você não tinha, apesar de você ser estudante e estudar na região metropolitana, você não tinha direito ao passe livre. A gente conseguiu passar por essa. Mas tem outro debate que eles estão trazendo agora, que o passe livre ele é limitado. Você tem 44 passagens. E aí, se você tem um estágio, se você tem outro trabalho da faculdade, se você tem outro lugar para você ir, você acaba tendo que gastar financeiramente. E o estudante que está desempregado e está no estágio sem remuneração, por exemplo, não tem condições, ele vai pagar para trabalhar. E aí eles estão agora levantando esse debate, o pessoal do DCE e da UFAL, levantando sobre quanto é que deveria ser a gratuidade. É gratuidade ou não é? Porque é uma gratuidade limitada à quantidade de passagens que existe. Então esse debate agora também está aflorando junto ao movimento estudantil. E eles estão indo à Câmara, os estudantes? Isso. A audiência pública foi muito legal. Foi repleta de vários centros acadêmicos, DCE. A UFAL em peso estava lá presente. Eu fiquei muito feliz, que eu gosto quando a juventude está na Câmara e se apropria daquele espaço. Foi muito bom. Isso pode ser indutor da participação política No futuro. partidária, essa disputa do mandato. Sem dúvida alguma. Isso é um grande propulsor. E aí foi muito legal a audiência, estava muito cheia. E em peso era a juventude. Quem estava lá mesmo era a juventude reivindicando seus direitos. Agora, além desse dia a dia da Câmara, e há uma questão bem concreta na vida da cidade de Maceió. Maceió é uma cidade que foi apartada diante desse afundamento dessas minas da Braskem, né? Desse crime absurdo que aconteceu na cidade de Maceió, que na época da minha juventude a gente tinha um movimento pela vida que denunciava isso. Tudo. Eu, na faculdade, eu já fiz vários trabalhos sobre a Braskem para apresentar até para a galera de São Paulo, né? O que é que tá rolando em Maceió. E aí eu falo sobre o movimento pela vida, mostro as fotos. Exato, tinha até, inclusive, os estudantes de arquitetura na época fizeram um dragão e na passeata ele saía na frente, chamava a atenção. O dragão era a Salgema já da época, né? Que hoje é a Braskem. Mas essa discussão, como foi que aconteceu dentro da Câmara? Houve posição bem firme nessa questão? Então, na verdade, os vereadores ainda estão bem divididos na questão da ocupação dessa área. Sobre o desastre, sobre o amparo às vítimas, é unânime que a Braskem precisa ser responsabilizada, que o acordo, na época, ele poderia ser a única via que existia, mas ele é defasado em relação ao que existe hoje nas outras necessidades e nas outras formas de impacto que existiram indireto e subjacentes. Mas a questão de uso do solo ainda não está pacificada entre os vereadores. Particularmente eu acredito que essa área deve ser destinada à Prefeitura de Maceió e a Prefeitura fazer a gestão com o devido pagamento dos custos à cidade que foram causados. Mas existem vereadores que acreditam na questão da transação de compra e venda. A Braskem, quando ela indeniza uma pessoa, ela faz um contrato de compra e venda. Então, teoricamente, segundo algum viés jurídico, você comprou aquela área. Então, 5 bairros da cidade seriam pertencentes a uma única empresa, que tem uma previsão de estabilização do solo em 10 anos. É muito pouco, 10 anos. E aí, 10 anos, a gente teria 5 bairros de uma cidade inteira para uma única empresa usar do jeito que quiser. Eu, particularmente, sou contrária a essa tese jurídica. Eu acredito que foi uma indenização paga por um desastre ambiental causado e deve ser definida e destinada pelos vereadores e A pela responsabilidade é da cidade, do município. Eu compreendo dessa forma, Sim. mas não está massificado
ainda sendo sincera contigo. Eu falo isso porque minha mãe morou 65 anos no Pinheiro. Só saiu Uma vida, né? Só saiu porque foi forçada Sim. esse absurdo que aconteceu, né? Do afundamento do... E ainda tem pessoas que resistem, assim. Recentemente, Sim. teve um caso, eu não sei se você viu, que começaram a demolição da casa com uma senhora dentro da casa. E aí foi a vizinha que foi alertar que tinha gente, porque era uma senhorinha, que tinha gente dentro da casa e não podiam demolir a casa com uma pessoa dentro. Mas eles passam por cima mesmo, começaram a demolição com uma pessoa dentro. E se você observar, é muito lento, você disse 10 anos para ter uma posição nisso aí, mas não pode ter mais ali, não pode ser uma fazenda da Braskem. 5 bairros não pode virar uma propriedade privada. Aquilo tem que ser transformado em uma área pública. Sim. Tá? Uma área pública. E que a Braskem pague também pela utilização do solo. Pode ser uma grande oportunidade para você reflorestar a cidade, porque a cidade, a parte de verde da cidade é muito frágil. Sim, a nossa Mata Atlântica aqui, a área de preservação, ela não é levada a sério. Umas depenadas, né? A preocupação de não mudar, de não fazer nenhum plantio. Aliás, as calçadas de Maceió são ocupadas e não há nenhuma preocupação da prefeitura de gerenciar o espaço público. Imagina. A gente tem um plano diretor de 2015, né? Sim, ele vai ser rediscutido agora, já começou? Então, a gente tá... Aliás, tem que ser agora, porque tá aí o problema da Braskem. De repente aparece um tanque de ácido sulfúrico lá. Né? A gente conseguiu barrar esse. Foi muita luta da sociedade civil, Ficou meio esquisito, né? Sim. Dá ordem, não dá ordem, deu licença, não deu O licença. que aconteceu? Explicar pra galera aí que tá nos assistindo. Bolsonaro lançou um decreto que permitiu, na área urbana, colocar ácido sulfúrico nas cidades. Não foi exclusivamente de Maceió, né? Foi dos portos. E aí, uma empresa chamada Devia botar perto do condomínio dele lá. Foi na época de Bolsonaro isso. Pediu a licença para uso e ocupação do solo. A prefeitura deu a licença favorável, mas a prefeitura alega que não sabia que era para ácido sulfúrico. Só que no decreto de Bolsonaro está escrito que era para ácido sulfúrico. Então, alguma coisa está errada aí nessa comunicação. Uma manobra. Quando ia para a questão do IMA, que teve audiência pública, foi a única parlamentar presente na audiência pública, e foi o IMA que convocou, que eles iam definir se iam dar favorável ou contrário para fazer a estocagem de ácido sulfúrico na cidade, no meio da cidade, a prefeitura meio que acordou que o secretário deu favorável, mas pelo que eu entendi, não era entendimento geral da prefeitura. Porque na audiência pública tinha um representante da Procuradoria-Geral do município. E ele se colocou contrário. E aí eu olhei para ele e disse, fico muito feliz agora que a prefeitura está contrária. E ele me disse, mas sempre esteve. E aí foi quando o pessoal da própria empresa disse, mas vocês me deram a licença de uso e ocupação do solo. Como que vocês... Ele questionando o próprio isso. Uso e ocupação, eu vou fazer o que eu quero. Como você agora está me questionando se você me deu a licença? E aí foi quando se tornou toda a polêmica, a gente expôs para a população o que estava acontecendo, porque isso era um processo desde o governo Bolsonaro, então já tem mais de um ano que isso estava acontecendo, mas estava de uma forma bem mais devagar. E aí foi quando a prefeitura, pelo poder de autotutela, revogou, mas já tinha ainda ao MPF, a gente fez uma denúncia ao MPF, eles já tinham também atuado a prefeitura, pedindo explicações, e pelo poder de autotutela revogou, e o IMA deu negado também. Então, a gente não vai ter implantação de ácido sulfúrico, mas foi depois de mediante a denúncias e explanação na sociedade, junto da sociedade civil, para a gente conseguir barrar esse absurdo. Então, Teca, a prefeitura faz... É por isso que eles gastam muito dinheiro na propaganda, né? Eles falam isso da cidade como um todo, não faz uma discussão de um plano diretor que tem que ser bastante debatido por todo o setor da sociedade, né? Sei. Não só pela imobiliária, não, né? Não só pelo prefeito que anuncia. Econorte, via, não sei o que, via que seu caminho mais fácil para o mar. Aí quando você desce aquela avenida que vem do Benedito Bentes, aí tem um muro lá na frente, fechando para o mar. Onde é que o povo vai chegar no mar? Tem que vir para Ponta Verde? E não ter acesso ali? Sem plano diretor para ele, não tem plano diretor. Para a gestão é muito fácil, porque ele pode fazer o que ele quiser na cidade, não vai ter um regramento a seguir. Apesar do plano antigo estar vigente, teoricamente deveria ter um mínimo de seguir as regras, mas ele está muito desatualizado e defasado em relação aos crimes que aconteceram na cidade de Maceió, né? Então, ele não é complementar e ele não soluciona
que é a prioridade, que é o povo. Então, o meu primeiro ofício enquanto vereadora foi atrás do plano diretor. A gente enviou para a SEDET e eu demorei 4 meses para obter a resposta. Eu fui lá pessoalmente e a resposta era que estava com o prefeito e logo mais eu ia saber na Câmara de Vereadores. E aí já se passaram 2 anos e meio e nada do plano diretor aparecer. Não chega. Você vê, olha, você tem um mandato, ele não pode fazer isso. Ele tem que socializar as informações para o vereador. Né? Não pode, isso é um absurdo, ele pode ser até processado. Isso, tem uns vereadores que entram no Ministério Público para conseguir informação, porque ele não Ele não pode deixar de dar nenhuma informação do que é público para o representante da população. Não pode fazer isso. E estão fazendo. Agora você vê mais. Um plano diretor que você nem tem conhecimento e já está fora de uso. Já está totalmente superado, obsoleto. E mais, você vê a região norte da cidade sendo ocupada por espigões em cima da areia, não há nenhum controle. Não pode ser apenas isso não é desenvolvimento. Desenvolver uma cidade dessa forma, sem um planejamento. É o mesmo desenvolvimento que você pensar que eles alegavam na época da Braskem, né? Que iria trazer empregos para a cidade, iria trazer indústria, ia desenvolver. A mesma coisa foi do ácido sulfúrico. Olha, eles falaram isso, né? Que ia trazer impostos, iam trazer empregos, e eles iam trazer 42 mil anual. Eles diziam na época, sabe? Que eu instalo a salgema em Alagoas, na época do gás, da ditadura. Nem que seja para colocar na Praça dos Martírios, mas nós colocamos. Eles colocaram por cima de tudo, de pau e pedra, sem discussão, questão das lagoas, criaram uma máxima de que ia ter milhares de empregos no polo cloro, era um nome bonito danado, cloro, álcool químico do estado, e a coisa não deu aí no fundamento. 40 né? anos já Agora, a cidade tem que ter o órgão mais importante da cidade, não é o gabinete do prefeito. Eu sempre digo isso, eu aprendi isso na Câmara de Vereadores. O órgão mais importante para o povo de Maceió é a Câmara de Vereadores, porque é a casa do povo. Sim, né? E ela precisa É a sua representação. Você vota e indica aquela pessoa ali para fazer a defesa, porque você está no dia a dia do seu trabalho, das suas ocupações, você não tem tempo para estar. Você nomeia, você dá uma procuração ao vereador para que ele faça essa defesa. Não para alimentar a festa do prefeito, do churrasquinho com o cantor, depois o cantor chama ele de mentiroso. É uma coisa horrorosa que a gente vê hoje em Maceió. Mas nem aquela conta daquela festança do São João foi também esclarecida para os vereadores? Né? Não, ainda não. Na verdade, ele é sempre crédito suplementar para a FEMAC, porque a FEMAC não tinha esse orçamento para contratar todas as pessoas. Na verdade, o orçamento, no primeiro ano de exercício da gestão atual, 50% do orçamento da FEMAC era de emenda parlamentar. Então, a FEMAC nem tinha orçamento para fazer a contratação, foi tudo crédito suplementar. Então, a gente ainda não tem nenhum orçamento total de quanto foi gasto. Com certeza, mais de, enfim, 10 milhões de reais. Isso deve ter passado pela comunicação, não pela com certeza. Né? Com certeza. Deve ter sido esse. Isso. E agora a gente tem uma Secretaria de Cultura também. Vamos ver como é que ele vai atuar a partir de agora. Porque antes a gente só tinha a fundação. E agora a gente tem 2 órgãos que vão ter que prestar esclarecimentos para a Câmara de Vereadores quanto é que foi investido. E aí, se a gente somar todos os São Joões que já aconteceram, quanto é que já foi gasto. E aí, qual é o retorno financeiro? Hoje estima-se, pela Prefeitura de Maceió, aproximadamente 200 milhões. Só que, qual é esse cálculo? De onde vem essa teoria? De onde é essa movimentação financeira que esses 200 milhões, teoricamente, circularam na cidade de Maceió? Porque a gente não vê isso. É só retórica. Não é? Só retórica. Claro que tem uma movimentação, mas não é eu preciso que você confirme isso com dados. Né? Isso. É essa dificuldade que a gestão tem, de comprovar com dados. E ele já é o segundo ano que ele faz isso, e agora fez de forma bem ampla, né, em termos de despesa, porque também você tem ciência da distribuição de compra de equipamentos, de som, de todos, de uma série de coisas que foram adotadas nessa festança aí. Então, o dinheiro não foi pouco, mas é o dinheiro que falta,
por exemplo, há uma reclamação muito grande das UPAs municipais, dos postos de saúde, que não tem remédio. Remédio e fralda. Nenhum gestor ainda conseguiu me dizer qual é a dificuldade. E aí sempre a desculpa é na licitação, que não consegue chegar. A fralda geriátrica, a gente sempre recebe essa reclamação. Chega um momento, depois tem o esvaziamento e demora muito a retornar ao fluxo normal. Vocês têm comissão de saúde, né? Temos comissão de saúde. E ela tem feito... Deve também não receber nenhuma informação do prefeito, né? Já que ele fica Então, só tem a prestação com o de plano contas. diretor debaixo do braço, né? Acho que leva lá... Há 3 meses tem uma prestação de contas bem ampla sobre o gasto do SUS, mas ela é bem ampla mesmo. Ela não tem dados demográficos, assim, dizendo quanto foi investido e tudo mais, mas só os indicadores, quanto eles estão sendo cumpridos. E chega muita reclamação da população em relação à área de saúde? Sem dúvida. Sempre. Né? Sempre. Sempre. Mais de que? De falta de remédio? Falta de remédio, falta de atendimento, falta de especialista. Assim, médico geralmente especialista, sim. Médico clínico geral, não, eu não recebo tantas reclamações. Recebo mais de especialista. Ou a demora do atendimento, assim, para um atendimento de urgência, para onde vai ser encaminhado. Até as interligações entre Estado e município sempre são cobradas, os hospitais. A área odontológica também, que deve ser um caos, né? Também. Sempre foi. Né? Isso é histórico. É histórico. Aqui em Maceió é histórico a questão odontológica, que é uma dificuldade muito grande. Teve uma melhora. O prefeito acha que a população tem que ficar desdentada. Né? Teve uma melhora na gestão, pelo menos, assim, de odonto. Deu uma melhorada na gestão, mas, assim, sempre é uma necessidade, né? A gente sempre encontra essa necessidade, porque, especialmente durante a pandemia, eles não podiam trabalhar por questões básicas. Faltava luva. Em alguns postos, faltava equipamentos mínimos para que eles pudessem fazer o seu trabalho com dignidade. Então, é histórico aqui nessa cidade. Olha, e tem uma outra questão que foi um debate imenso aí em torno na cidade, foi o espaço Vera Arruda, né? Sim. Mostrou que o prefeito, inclusive, ele não se posicionou, não abriu uma discussão. Nunca abriu. Ele disse que é bom de mídia e tal, mas nessa questão ele não quis falar, né? Não falou. Essa foi uma questão que pegou todo mundo de surpresa, indo em contramão a todas que a gente pensa de mobilidade urbana e de pensar em primeiro no cidadão, não nos carros. A gente estava tranquilo e aí a gente viu uma postagem de Instagram lançando um Google Forms, perguntando se você era a favor ou contrário da abertura de vias, 1, 2, 3 ou quantas seriam. E aí, no espaço Vera Arruda, e aí perguntando, o trânsito é bom, ruim, é péssimo ou é excelente? Acabou. A pesquisa era essa. E que supostamente com o resultado de uma pesquisa tão falha como essa, você diria se aquele parque da cidade seria aberto ou não. E aí a gente conseguiu, através da audiência pública e denúncia no Ministério Público também, dar uma segurada nesse processo, porque ele estava bem encaminhado. Já era uma decisão da agora atual DMTT, que antigamente era SMTT, de fazer essa abertura de vias. Eles já estavam colocando placas, já estavam lá pessoalmente, fazendo medições, já tinham definido quais ruas iam abrir. E a gente conseguiu barrar junto com o movimento social, porque a gente tinha arquitetos e urbanistas comprovando, mostrando para eles que eles não tinham as pesquisas suficientes e que eles não conseguiam demonstrar que isso seria uma melhoria para o trânsito. Na verdade, eles só iam aumentar e criar um novo espaço de pico. E eles tentando dividir a população, Tentar melhorar, porque dizendo que é o trânsito da Ponta Verde. Mas isso estava previsto, fizeram por falta de planejamento, né, desenvolver a Ponta Verde com ruas estreitas, com edifícios sem garagem. As pessoas põem os carros na rua. Né? Um desastre total já anunciado lá atrás. E aquilo ia acontecer. E ficando inviável a Ponta Verde, o bairro mais, do ponto de vista do turismo, de tudo, né? Da proximidade ali com a orla, com um impacto importante para a cidade. E você, de repente, teve um bairro que não teve o devido planejamento. Não. A questão ainda da limitação do gabarito dos edifícios ainda ajudou muito, mas hoje só está liberado em alguns setores, em algumas áreas, já tem edifícios com 20 andares ali na parte já da Atiuca. Então você imagine o adensamento urbano disso aí, não é? E aí a resposta que se passava é que a população precisava de vias para chegar... Sim, sempre priorizando o carro. Precisava de um sistema de transporte de massa eficiente. Sem dúvida. E aí a gente conseguiu comprovar com os especialistas, tem o professor René Delfal, também é transportista, que participou, demonstrando mesmo que, na verdade, era uma retórica sem dado, falsa, que não existia, porque, na verdade, a Vera Arruda é um patrimônio da cidade e ela não ia beneficiar a mobilidade urbana.
Na verdade, ia beneficiar especificamente alguns colégios que tem próximos, ia beneficiar quem é morador dali não ia ser beneficiado diretamente, e aí ia beneficiar alguns carros que iam passar naquela região. O que eu achei muito interessante desse movimento todo é que houve uma grande movimentação, mobilização, sobretudo na internet, na criação de grupos. Sim. Até hoje temos grupos, o grupo da Astema mesmo, Sim. super movimentado, sempre tem atualizações sobre o que está acontecendo na Vera Arruda do corredor. Eu acompanho. Que é sempre o vivo o corredor, né? A gente luta para a manutenção daquele espaço, porque aquele espaço é nosso. Exatamente. Então, algumas coisas que foram sendo chamadas a atenção a partir do Vera Arruda para o próprio problema da cidade como um todo, né? Vocês têm, Não tem planejamento. não tem mobilidade urbana. A gente é a única capital do Nordeste que não tem plano de mobilidade urbana. É Maceió. É muito grave isso, né? Porque você passa... Eu moro lá em Fernão Velho, então eu passo 1h30 para chegar no centro da cidade. Isso no horário de 7h30, 6, 8 horas. Se quiser chegar, tem que sair às 6. Se demorar mais, vai ter que sair às 4, não vai dormir mais. Então, essa é a realidade da mobilidade urbana. Aonde o Espaço Vera Arruda ia resolver esse problema, né? Não ia. Você não tem uma discussão, você não cria uma comissão efetiva para trabalhar nesse sentido, em conjunto, Câmara de Vereadores e Executivo. E a audiência já foi super conturbada, assim, o prefeito enviou várias lideranças comunitárias de bairros que não têm correlação com o Vera Arruda. E aí, assim, ficou um clima de torcida organizada. Quando era alguém que era favorável à abertura, aí tinha gritos, sabe aquela bagunça? Quando era contrário, tinha vaia. E eles começaram a cronometrar o tempo, se passasse um segundo, mandava calar a boca. Foi uma situação que a gente teve que suspender. Tentaram manipular a audiência, Total, né? Total. Tem uma lista, eu tenho essa lista guardada, tem uma lista que é assim, lista da prefeitura, eles fizeram lista 1P e me entregaram, peça da prefeitura, quem é que ia falar, e lista da população. Então eu tinha que intercalar um da prefeitura e um da população para falar. Imagina, né? Então, assim, foi bem conturbada. Total. Legislativo. Não, eles Porque eles não queriam fazer a lista do legislativo. Para fazer lá no executivo, né? Eles fizeram e me entregaram. Que coisa. Eu guardei, ainda mostrei depois, eu guardei, porque eu estou acreditando que isso está acontecendo na audiência pública. Que é uma interferência no legislativo, né? Muito, muito grande, muito séria, né? Então, o Vera Arruda parou, decidiram o quê? Então, porque eles criaram o interesse de um hotel ao lado. Sobre isso, né? Que o acordo para o hotel que se iria instalar seria a contrapartida da prefeitura para o hotel se instalar naquele local, seria a abertura das vias. Até agora não houve mais movimentação. O que é que aconteceu? Eu protocolei um projeto para declarar aquele espaço como patrimônio, patrimônio histórico, cultural, ambiental da cidade. E aí não teria a possibilidade de abertura de ruas. E também eu fiz uma indicação ano passado. Esse processo está caminhando. Eu tive um parecer favorável da FEMAC, dizendo que era favorável à declaração de patrimônio. E aí a gente vê 2 órgãos da prefeitura indo em contrassenso. A DMTT dizendo que é favorável à abertura das ruas e a FEMAC dizendo que é contrária. No fim das contas, a gente encaminhou o processo para a SEDET, porque é a SEDET que tem que declarar e dar o projeto. Eu fui conversar pessoalmente com o secretário pediu um tempo, dizendo que tinha que avaliar as 2 concepções, porque a própria prefeitura está divergindo, sobre 2 aspectos da prefeitura estão divergindo. Eu considero que a prefeitura recuou e que, se ela deu o parecer favorável posterior à mobilização da MTT, eu entendi que ela recuou e que ela vai, na verdade, caminhar com a vontade da população e declarar como patrimônio. Vereadora Teca Nelma, estou muito satisfeito, feliz, agradecido pela sua participação. Coisa boa, porque pelo convite. O nosso tempo está acabando. Não acredito, tá bom, mas fala. Quase 1 hora, imagina isso. Meu Deus, muito rápido. Foi ótimo, mas foi muito bom, é um assunto pertinente para a cidade, para todos nós, né? Porque quem define a cidade são os habitantes, são os moradores. Né? Obrigado pela sua participação. Eu queria agradecer a todo mundo que nos assistiu até agora, conversou, escutou esse bate-papo super legal. E quem quiser conversar comigo, me encontrar, na Câmara de Vereadores é uma porta rosa pink, não tem erro, a única porta rosa. E também minhas redes sociais é tudo Teca Nelma, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, tudo que você imaginar é Teca Nelma. É muito fácil me encontrar pra gente bater um papo também. Valeu, obrigado.